Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui hoje, os que nos visitam, os que já são daqui, já alguma vez estiveram diante dessa palavra. Romanos 8, ele é um lema muito conhecido, que muitas pessoas usam para justificar a sua vida diante de Deus. Porque quando a gente olha para o mundo de uma forma, no modo geral, a gente vê que a cada dia que o mundo ele sofre uma evolução, sofre uma mudança, seja ela boa de uma forma tecnológica, seja ela boa de uma forma trabalhista, independente de como que acontecem as mudanças do mundo, nós vemos que a corrupção, a maldade, o pecado, ele tem se proliferado, tem crescido de uma forma desenfreada, descontrolada. Muitas coisas que nós não víamos acontecer algum tempo atrás, nós vemos acontecer hoje de uma forma muito transparente, de uma forma muito agressiva. Quando nós falamos em relação aos homicídios, o que antes era uma coisa bem oculta, era uma coisa que às vezes até para se divulgar era difícil, hoje é uma coisa que está aí diante da televisão, diante dos nossos olhos, no meio da rua. Quando nós falamos sobre a falta de respeito, a falta de controle entre pais e filhos, o que antigamente era uma coisa muito exclusa da sociedade, era difícil você ver um filho responder um pai, era difícil você ver uma criança xingar palavrão perto de um adulto, mas conforme a modernidade vai evoluindo, essas coisas vão se tornando normais, vão se tornando corriqueiras, vão fazendo parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente procura subterfúgios para mudar essa aparência do mundo. Tentamos de várias formas procurar em outros ares, por intermédio da religião, por intermédio do esporte, por intermédio da política, de várias formas mudar. Mas a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitas pessoas iria se esfriar em relação a todas as coisas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Quando nós lemos Romanos no capítulo 8, nós vemos já deparamos com uma palavra, de início, que ela é muito forte para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Ele fala o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há. No meu trabalho, a gente ouve sempre falar sobre condenação. A gente usa um termo para representar o juiz, é o famoso capa preta, que todas as causas que acontecem entre a gente é muito difícil ter uma absolvição. A condenação ela é muito fácil. Por mais fácil que seja de resolver a situação, é mais fácil hoje ser condenado do que ser absolvido. É mais fácil você passar por um crivo de condenação do que você se encontrar com a liberdade verdadeira.
O que acontece? Que por dificultar esse nosso acesso, o nosso amor está se esfriando, a iniquidade está aumentando, a palavra condenação, ela se encaixa perfeitamente no viver de cada um. A nossa primeira condenação que nós temos na nossa vida é a nossa consciência. É o maior juiz que mora dentro de nós e que todos os dias, para aqueles que têm temor, para aqueles que guardam os bons costumes, isso vive martelando na nossa cabeça dia após dia. Se você faz alguma coisa que você acha que está errado, antes de qualquer outra pessoa te condenar, você auto se condena. Você diz para você mesmo que você fez errado, que você merecia por condenação alguma coisa ruim para justificar aquilo que você fez de errado. A Bíblia conta a história de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que de repente Davi ele se inclinou para as coisas da carne, perdeu o controle, cometeu um homicídio, um adultério, fez uma farofa que só Jesus. Aí quando veio o profeta Natã conversar com Davi, ele veio contando uma parábola para mostrar para Davi que Davi tinha pecado contra Deus, que Davi tinha cometido um erro muito grande, muito sério. Quando Natã termina de contar aquela historinha, olha, Davi, tinha um viajante muito rico, que ele foi se instalar na casa de um fazendeiro muito pobre, e ele tinha apenas uma ovelha, só que esse viajante ele tinha ali uma redoma muito grande de ovelhas. E aquela noite, aquele senhor que veio visitar aquela casa, tomou aquela única ovelha que estava dentro daquela casa. Aí Davi, prontamente, pela condenação que estava nele, disse o quê? Esse homem é digno de morte. Mas ele não sabia que estava se tratando da própria vida dele, porque a consciência dele ainda não tinha batido em cima daquilo que ele tinha cometido de errado. Quando Davi reconheceu que era ele, faltou nele força para viver, porque além de ter cometido erros muito graves, ele cometeu um erro contra Deus que determinou sobre a vida dele muita confiança. Ele cometeu um erro contra Deus que teve o prazer de dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. Então nós já batemos direto com a palavra condenação. Para a gente justificar no dia de hoje a condenação, a gente olha lá para trás, a gente vê que os primeiros erros começaram no mundo por intermédio de Adão e Eva, que desobedeceram a ordem de Deus, pegaram do fruto proibido e daí por diante. Aquilo que é positivo, aquilo que é para nos ajudar, às vezes a gente encontra dificuldade de encontrar ou de nos encontrarmos com a positividade da nossa vida. Mas o que é errado, o que favorece o erro, o que é pecado, está sempre diante de nós. Todo tempo, toda hora, para nos afastar de Deus, para nos condenar, para impedir de que sejamos livres de verdade diante da presença do Senhor. Eu ouvi uma parábola algum tempo atrás. Um homem pegou um determinado pergaminho e começou a escrever a história da sua vida. Só que aquele homem tinha uma vida muito difícil, muito atribulada. Ele, na sua infância, havia roubado. Quando passou algum tempo para justificar alguns erros, ele teve que cometer homicídios. E toda a vida dele ele foi relatando em um livro, foi escrevendo. Até que um belo dia ele bateu de frente com alguém que falou para ele que podia comprar todos os erros e apagar todos os erros que ele havia cometido e justificar os erros que ele ainda iria cometer. Ele aceitou a proposta. Aquele senhor que lhe havia feito essa proposta pegou um balde de tinta vermelha, pegou aquele pergaminho, desenrolou no chão e começou a passar aquela tinta vermelha em cima de toda a história daquele homem. Só que quando chegou no finalzinho, se apresentou uma outra pessoa e disse para ele: por que você aceitou a proposta dele? Por que você acha que simplesmente essa tinta vermelha vai fazer você esquecer tudo aquilo que você fez de errado? Olha só, eu quero que você volte alguns anos atrás.
Antes daquele homem terminar de apagar aquele pergaminho, ele pegou aquele pergaminho e começou a lembrar aquilo que ele tinha feito de errado. Aquele homem pegou e começou a chorar e falou que não era digno de ser apagado o seu passado, porque os seus erros eram muito graves. Mas o primeiro homem que lhe havia feito a proposta virou para ele e disse assim: olha, eu já comprei os teus pecados, então não existe mais nada que possa te condenar. Pegou aquela tinta e terminou de apagar todo o passado daquele homem. Com o termo condenação, eu digo para você que já recebeu, ou você que ainda vai receber Jesus Cristo na sua vida, Ele está disposto a apagar tudo aquilo que esteve de errado na tua vida, para que você possa ser livre e não exista em você nenhuma condenação. Não exista em você nada que possa te apontar, ninguém que possa dizer que você fez errado, ninguém que possa dizer que você não é digno porque você pecou, porque Jesus, Ele teve disposição de morrer na cruz do Calvário para te garantir que ninguém pode te condenar. Romanos 8 começa dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quando a gente pega o termo Cristo Jesus, eu estava fazendo um estudo algum tempo atrás sobre o ecumenismo, que foi uma cultura religiosa criada para unificar as religiões, unificar os padrões religiosos, para que as orações fossem com o mesmo propósito, para que a mensagem de fé, a mensagem de altruísmo, de incentivo, fosse pregada em todas as religiões. E o ecumenismo, ele teve uma proliferação muito grande, começou a crescer, a desenvolver. Foram feitos vários trabalhos ecumênicos. Eu lembro que em 1999 as igrejas aqui no Brasil haviam recebido uma carta que tinha vindo do Vaticano, com o pedido de fazer a unificação das religiões, com a intenção de que Jesus Cristo fosse pregado da mesma forma, com a intenção de que Jesus Cristo fosse entendido da mesma forma em todas as religiões. A Igreja Nova Vida, a gente não tem costume de atacar a religião de ninguém, de massacrar a religião de ninguém. A gente prega que Jesus Cristo, Ele é salvação. Que Jesus Cristo, Ele é liberdade, que Jesus Cristo, Ele nos livra da condenação. Então, para você entender o seguinte, ele fala que não existe condenação para aquele que está, para aquele que mora, para aquele que vive, para aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Entender isso, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, é muito fácil. A gente vai pegar a Bíblia, vai abrir, vamos ouvir histórias. O problema é aceitar a Jesus Cristo de verdade, para que eu possa estar nele, para que eu possa ser dele, para que eu possa viver com ele. Aceitar a Jesus está muito além de qualquer religião. Está muito além de qualquer palavra que te emotiva, que levanta o seu moral. Está muito além de você simplesmente ter uma motivação para você andar no seu dia a dia. Aceitar a Jesus Cristo é você receber dele a libertação completa da sua vida, porque Jesus falou com as suas palavras que o fardo dele era leve e que ele tinha disposição de tirar da vida de qualquer um, o fardo pesado que cada um de nós carregávamos na nossa vida. Aceitar a Jesus Cristo é eu deixar que Ele faça morada dentro do meu coração.
é eu me enquadrar, entrar na vontade dele, fazer aquilo que Jesus ele quer que façamos. E isso a gente só vai descobrir por intermédio das suas palavras. Dentro da palavra de Deus, ouvindo a sua mensagem, ouvindo aquilo que realmente ele quer para nós. Mas quando ele fala aqui que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele completa a frase dizendo o seguinte, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A Bíblia diz que Jesus virou para os seus discípulos e disse assim, olha, eu estou retornando para Deus, estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos, vou deixar o meu Espírito Santo como consolador. Ficai aqui em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos pelo Espírito Santo de poder, para que vocês possam pregar o meu evangelho, para que vocês possam a cada dia lutar contra o mal, para que vocês possam se tornar morada do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Eu tentei pegar comigo o conceito de não andar segundo a carne. Eu já falei isso aqui, falo várias vezes, que o homem, quando ele anda segundo a carne, ele só quebra a cara. Quando ele quer fazer aquilo que ele acha melhor para ele mesmo, quando ele quer dirigir os seus passos, quando ele não quer deixar que Jesus Cristo seja o centro do planejamento da sua vida, como foi falado hoje sobre planejamento. Quando nós criamos uma trilha para a nossa vida e não colocamos Jesus, o diabo ele continua condenando a nossa vida. Aquilo que fazemos continua martelando na nossa consciência como condenação. Mas quando aceitamos a Jesus, entendemos a sua vontade e andamos segundo o Espírito, ele diz para nós que não existe condenação, porque o próprio Espírito de Deus nos justifica de todo e qualquer pecado. Foi feita a pergunta para cada um aqui, se você é livre, você quer ser livre nessa noite? Diga para Jesus que você vai aceitar a vontade dele na sua vida, que você vai andar segundo o Espírito de Deus, para que nada possa te condenar, para que você possa ser verdadeiramente livre de tudo aquilo que tenta impedir a sua vida, de viver com Deus, de estar com Deus, de seguir a Jesus Cristo. Quando nós falamos de liberdade, as pessoas entendem muitas vezes a liberdade de uma forma errada. Entendem a liberdade como uma ausência de submissão. É aquela antiga visão do motoqueiro. Eu vou pegar a moto, a mais potente possível, vou para uma pista bem vazia, vou andar 300 km por hora, sentindo o vento batendo no meu rosto, que é a sensação de liberdade. Estou entregue ao mundo, vou encontrar outros ares, vou fazer aquilo que quero. Então as pessoas entendem a palavra liberdade como uma ausência de submissão. As pessoas acham que ser livre ou viver em liberdade é eu não estar sujeito à vontade de ninguém, é eu não estar andando sobre submissão de ninguém ou de nada. Mas eu digo para você que você está enganado se você pensa dessa forma. Quando você é livre, quer dizer que você é obediente. Todo aquele que é livre, ele não se condena a si só porque ele obedece à ordem de outras pessoas. Ele vive sob submissão de pessoas que estão graus acima dele. Uma criança, para ser considerada livre, tem ali a orientação dos seus pais. Nós, depois de adultos, para ser considerados livres, vivemos sob o regime de uma lei que rege o Brasil e o mundo. Ser livre não é ser ausente de submissão, mas ser livre em Cristo Jesus quer dizer que você obedece e vive sobre as ordens de Cristo Jesus sobre a tua vida. Não se trata
de uma questão de filosofia. Se trata de verdadeiramente você entender que a liberdade é a ausência de condenação. Quando é que nós nos condenamos? Quando é que o mundo nos condena? Quando alguém acha algum erro, alguma coisa para nos condenar. Quando você anda debaixo da orientação de Cristo Jesus, da submissão de Cristo Jesus, você não tem nem tempo para errar. E o diabo não vai encontrar brecha para te condenar. Vão tentar criar de todas as formas pretextos para te apontar, para dizer que você fez de errado, para dizer que alguém tem a oportunidade de condenar em alguma coisa, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo da graça de Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que obedecem à lei de Jesus Cristo, que andam segundo o Espírito e faz dele morada dentro da sua vida. Eu sou livre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Diga com a sua boca, eu sou livre. A Bíblia diz que Daniel foi levado como cativo. Se ele estava cativo, quer dizer que ele estava preso. Então, a ausência de liberdade existia na vida de Daniel. Quando ele foi parar dentro do reinado onde que ele estava preso, o reinado babilônico, Daniel se tornou um homem livre, porque deixou Deus fazer da vida dele aquilo que Deus queria. Deus trouxe o melhor para a vida de Daniel. Todo mundo vendo que Daniel era um homem justo, reto, honesto, um homem livre. Se incomodaram com aquilo, criaram inveja no seu coração. Fizeram de tudo para criar um pretexto, uma oportunidade para condenarem a Daniel. Mas Daniel servia e seguia o único Deus que ele fazia menção nas suas orações, que ele adorava, que ele buscava, que ele dedicava a sua vida. Encontraram uma condenação para Daniel naquilo que ele tinha de melhor, que era adorar a Deus. Quando você é livre do pecado, quando você é livre da condenação, o diabo ele tenta criar pretexto de todas as formas para te condenar, para te impedir de você cada vez mais andar em direção à sua salvação com liberdade. Ele procura pretextos em você, procura fazer com que você se entregue, para fazer com que você caia nas suas armadilhas e tentações, mas quando você está entregando a sua vida a Jesus, Ele vai te livrando de todas elas. A Bíblia diz que Daniel foi condenado pelos homens, pela obra que ele fazia diante de Deus, que eram as suas orações. Daniel, por causa dessa condenação, foi condenado à morte. E uma morte dolorida, sangrenta. Foi parar dentro de uma cova cheia de leões. Mas Daniel era um homem livre. Porque Jesus, o dono da liberdade, aquele que nos tira da condenação, Deus Todo-Poderoso, entrou dentro daquela cova junto com Daniel, para que a condenação dos homens não fosse suficiente diante da liberdade que Deus tinha para a sua vida. Terminado o prazo de 24 horas, Dário foi chegar diante daquela cova e perguntou se Daniel ainda estava vivo. Daniel respondeu para ele o seguinte: olha, o Deus a quem eu sirvo não achou em mim condenação alguma, para que os homens pudessem fazer de mim um homem morto. Por isso hoje eu vivo na presença dEle, glorificando o nome dEle, e vou continuar a adorar ao nome do Senhor. Dário pegou o conceito de liberdade, transformou a lei que condenou a Daniel em uma lei de libertação. A partir daquele momento, todos aqueles que viviam naquele reino tinham que ser livres, como Daniel era livre de toda a condenação do homem, porque Daniel servia a um Deus vivo, reto e verdadeiro, que lhe libertava de toda a condenação, que trazia para a vida de Daniel toda a liberdade. Eu digo para você nessa noite, você que já encontrou a Jesus na sua vida, você que já o segue, já vive diante dele,
pode agradecer a Deus por isso, porque o homem pode estar preso dentro de uma prisão material, dentro de uma cadeia, pode estar dentro de um exílio, mesmo tendo cometido todas as atrocidades, todos os erros do mundo. A Bíblia diz que quando Jesus entra na vida de alguém, ele transforma o conceito de condenação em um conceito de liberdade. Tem gente lá no Bangu 1 que está preso atrás das grades, mas que já encontrou o dono da liberdade. Tem gente que está dentro de cativos, porque ainda não conseguiu encontrar o dono da liberdade. Jesus, ele não é um jugo, Jesus é liberdade. Jesus, ele não é prisão, Jesus te traz vida, e vida eficaz, vida com liberdade. Jesus não deixa que você, mesmo atrás das grades, mesmo com os cativos que tentam suprimir, apagar a tua vida, Ele faz com que você seja livre todos os dias. Livre do pecado, livre da maldade, livre da condenação. Então você que é livre, fica de pé nessa noite.